Saúdo os irmãos, a igreja, em o nome de Jesus, amém? Nessa noite eu gostaria de compartilhar aqui uma palavra da parte de Deus com os irmãos, em o nome de Jesus. Se encontra no Evangelho escrito por Lucas. Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24. A gente vai fazer aí uma reflexão nesse texto, em o nome de Jesus. É noite de alegria, é noite de glorificação, é noite de exaltação, né? E aí a gente tem motivos de sobra para se alegrarmos, estarmos alegres na presença de Deus, pois nos encontramos aqui para celebrar a morte, crucificação, né, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Lucas capítulo de número 24, a partir do versículo 1, diz assim: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que havia preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo. Versículo 3. Mas, ao entrar, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas palavras, estas coisas, aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Versículo 10. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com eles confirmaram estas coisas aos apóstolos. Louvado seja Deus. Então está aí um texto, meus irmãos, que fala sobre a ressurreição de Jesus. E essa ressurreição de Jesus, ela nos garante alguns benefícios e ela traz uma esperança para nossas vidas. Esperança que é uma das 3 virtudes do cristianismo, ao lado da fé e o amor, né? Como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 13. A ressurreição é uma das pilastras principal, se não a principal, do Evangelho da Graça. Porque ela que nos traz a esperança de, assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Louvado seja Deus. Então a ressurreição de Jesus, meus irmãos, ela traz esperança para nossas vidas. Ela traz perspectiva de vida além túmulo, além esta vida. O apóstolo Paulo disse que se a nossa vida se limitasse somente a essa existência, nós seríamos os mais infelizes e miseráveis de todos os homens. Então a nossa esperança
ela não se limita apenas a esta vida. Por quê? Porque Cristo morreu e ressuscitou. A ressurreição de Jesus nos garante uma ressurreição no futuro. Nós também ressuscitaremos com Ele. A ressurreição foi o evento central na história da salvação dos seres humanos. Quando Cristo, Ele subiu ao madeiro, quando crucificaram, quando sepultaram Ele, houve um silêncio terrível sobre a terra. Para alguns era o fim do cristianismo. Para alguns, meus irmãos, aquele ato de Cristo ser crucificado era como se fosse uma piada. Está aí o Cristo que fez cegos enxergarem, o Cristo que fez muitos homens abandonarem as suas profissões para seguir Ele, agora de repente morre. Os discípulos se dispersaram. Alguns, a Bíblia diz que voltaram às suas práticas, às suas atividades trabalhistas. Porque houve eles tiveram seus entendimentos obscurecidos com relação às escrituras que no Velho Testamento, como Cristo disse, a partir de Moisés, ele já profetizava que era necessário o Filho do Homem padecer, ser morto e ressuscitar. Então a ressurreição ela se tornou o evento central na história da salvação. E a esperança a ressurreição é a esperança da fé cristã. Imagina aí, meus irmãos, comigo, se não existisse ressurreição, se não existisse esperança de uma salvação futura, não faria sentido estarmos aqui nesse lugar. Nós estamos aqui comemorando, celebrando a morte de Cristo, porque Ele ressuscitou e prometeu que assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Essa é a esperança que todo crente genuíno tem dentro do seu coração. Se Cristo não houvesse ressuscitado, a nossa esperança seria inútil. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. A ressurreição de Cristo fez nascer dentro de nós uma viva esperança. De modo que, assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. De modo, meus irmãos, que assim como Cristo ressuscitou, nós teremos os nossos corpos vivificados em Cristo Jesus. E tudo isso por meio do seu Espírito Santo que habita dentro de nós. Como está escrito em Romanos capítulo de número 8, versículo 11. Louvado seja Deus. Então nós estamos aqui nessa noite celebrando a esperança de Cristo, porque Ele ressuscitou. Imagine se Ele não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui celebrando a sua ressurreição. Não existia esperança para nossas vidas. E como Ele ressuscitou, meus irmãos, isso significa para nós uma nova realidade de vida. Nós temos uma nova realidade de vida. Uma nova dimensão. Que é o habitar em uma realidade onde quem impera em nossas vidas é a palavra divina. Olha, meus irmãos, e se a palavra divina não impera sobre as nossas vidas, alguma coisa está errada conosco. Não é normal um crente, ele se rebelar contra a palavra de Deus. Não é normal um crente, meus irmãos, refutar ensinamentos da palavra de Deus a seu respeito. Se nós temos um novo nascimento através do Espírito, precisamos viver nessa dimensão
espiritual. Louvado seja Deus. Olha, se a condenação e crucificação de Cristo foi a maior frustração, decepção dos discípulos, a ressurreição foi a maior alegria que eles tiveram. A ressurreição foi uma mudança da realidade amarga para algo totalmente novo e revolucionário na vida deles. Você sabe o que é que eu estou dizendo com isso? É que Cristo, Ele deseja fazer algo novo na sua vida, algo revolucionário, algo diferente. E isso só acontece através de um novo nascimento. Nesse mesmo capítulo de 24 de Lucas que nós lemos, você vai ver a história de dois discípulos que após a ressurreição de Cristo, eles estão retornando para Emaús. Tristes, cabisbaixos. E a Bíblia diz que no caminho eles iam caminhando, de repente Cristo aparece a eles. E Jesus pergunta o que era que eles iriam conversando, e eles disseram: tu não sabes dos últimos acontecimentos aí nos últimos dias? E Jesus disse: não sei. E eles começaram a explicar que Cristo, que era um varão poderoso em obras, em palavras, de repente foi crucificado e foi morto. E a Bíblia diz que quando chega já no virar do sol, aqueles discípulos chegam em casa e convidam Jesus a irem para a casa dele, pois o sol já estava se declinando. E Jesus, quando chega, que vai partir o pão, eles reconheceram que era Jesus. E eles voltaram depressa para Jerusalém para dizer que Jesus tinha ressuscitado. Você sabe o que é que isso significa, meu irmão? Que a notícia da ressurreição de Cristo acontece uma mudança de direção nas nossas vidas. E se não acontecer algo, está errado nas nossas vidas. Aqueles homens estavam indo para casa. Quando souberam que Cristo ressuscitou, eles retornaram para levar essa notícia boa para Jerusalém. Porque a ressurreição de Cristo é a maior notícia que alguém pode ouvir. Louvado seja Deus. Porque a ressurreição de Cristo, meus irmãos, Ele põe por fim, de uma vez por toda, a autoridade do pecado. A autoridade do pecado, da morte e do próprio Satanás sobre as nossas vidas. A ressurreição de Cristo aniquilou de uma vez por toda a força do pecado sobre as nossas vidas, a força da morte, a força do inimigo. E é por isso que hoje estamos aqui comemorando, celebrando esta ressurreição. Os dois discípulos, quando perceberam que era o Cristo ressurreto que estavam com eles, eles tiveram a direção das suas vidas mudadas. A ressurreição de Cristo, eu quero que você aplique isso no seu coração. A ressurreição de Cristo exige de nós mudança de vida. Louvado seja Deus. A esperança nos faz enxergar uma porta aberta pela ressurreição de Cristo. Diante disso, meus irmãos, eu quero destacar aqui 3 verdades que a ressurreição de Cristo nos proporciona. Primeiro, a ressurreição de Cristo nos proporcionou reconciliação com Deus. O homem, ele era inimigo de Deus. O pecado separava o homem de Deus. E essa ressurreição de Cristo, ela veio exatamente para unir.
novamente o homem com Deus. O homem que tinha se separado de Deus lá no jardim do Éden, quando pecou contra o Senhor. Então, esse é o primeiro benefício da ressurreição de Cristo. Ela nos traz reconciliação com Deus. Cristo reconciliou consigo mesmo a nós e nos deu o ministério da reconciliação, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. A ressurreição de Cristo aniquilou a imputação do pecado que era sobre nós. E hoje nós somos agraciados pelos benefícios da reconciliação. Olha, meus irmãos, o segundo benefício que a ressurreição de Cristo nos proporciona é que a ressurreição de Cristo, Jesus, é a nossa esperança de uma ressurreição no futuro. As outras religiões, o fim delas é o túmulo. O cristianismo não. O túmulo é o início de uma nova vida com Cristo. Cristo, ele nos garante que assim como ele ressuscitou, é uma garantia dele, meus irmãos. Assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos juntamente com ele e habitaremos nas mansões celestiais. Quantos aqui acreditam nessa palavra? Levanta a mão para cima e dê um glória a Deus nessa noite. Existe uma promessa sobre a sua vida, que você ressuscitará com ele. Para concluir, tudo isso culminará na esperança da vida eterna. Louvado seja Deus. João, quando ele foi levado em espírito à ilha de Pátimos, Deus o levou aos céus, ao terceiro céu, e lá ele pôde contemplar o que as ruas, a cidade que está preparada para a gente morar. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, quando ele falou em céu, ele disse que aquilo que nunca olhos viram, nunca coração sentiu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja Deus. Quando Cristo aparece aos discípulos, meus irmãos, ressuscitado, porque depois que ele ressuscitou, ele ainda passou cerca de 40 dias sobre a terra, visitou muitas pessoas, inclusive aos discípulos. Capítulo de número 16 de Marcos, a partir do versículo 14, a Bíblia diz que ele aparece às mulheres, aparece a esses discípulos no caminho de Emaús, e finalmente ele aparece aos 11. E a Bíblia diz que ele lançou em rosto dos 11 discípulos a incredulidade deles e a dureza de coração, porque não deram créditos aos que eu já tinham visto ressuscitado. E aí ele dá uma palavra de ordem aos discípulos. Ele diz: ide por todo mundo e pregai este evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E ele disse: e esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem no meu nome. Eles expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. No versículo de número 20, a Bíblia diz que os discípulos saíram para pregar a palavra, e o Senhor cooperava com eles, com os sinais que o seguiam. Então, Jesus ressuscitou. Você tem autoridade dada por Deus sobre a sua vida. Existe uma esperança dentro do seu coração que ninguém pode tirar. Dias difíceis não pode tirar. Dias amargos
não pode roubar essa esperança que tem dentro do nosso coração, porque essa esperança está viva. Essa esperança, ela ressuscitou ao terceiro dia. Ela chama-se Jesus. Jesus é a sua esperança. Louvado seja Deus. Então que possamos ficar com esta palavra nessa noite, em o nome de Jesus. A gente vai ministrar a Santa Ceia do Senhor nessa noite, em o nome de Jesus.